nós vamos ser ministrados nesta noite. E o tema desta ministração será Vivenciando o Reino de Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento e entender ou fazer uma avaliação se nós verdadeiramente estamos vivenciando o reino de Deus, não é? No livro de Mateus, capítulo 6 e o versículo 33, diz o seguinte, é um versículo muito conhecido, talvez você já ouviu muitas ministrações e pregações nesse texto, mas a palavra de Deus se renova a cada dia, e Deus é novidade de vida, né? Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? A gente observa nesse versículo, quando a gente medita nele, a gente observa que ele nos instrui, e a palavra de Deus está nos dando uma ordem de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E nós dizemos que somos cristãos, e eu creio que todos aqui são cristãos, mas realmente o que é ser cristão? Ser cristão, para mim, esse texto que a gente leu aqui, ele é a base para esse entendimento, não é? Será que verdadeiramente estamos priorizando na nossa vida o reino de Deus, a justiça de Deus? Ou estamos priorizando as nossas necessidades? Isso é importante, porque para vocês terem uma ideia, na palavra de Deus, né, o apóstolo Paulo deixa nas cartas, a gente observa que lá na Antioquia, pela primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão, foi ali na Antioquia. Agora, por que esses discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão? Porque eles simplesmente pareciam com Cristo. As pessoas olhavam para os cristãos e verdadeiramente via Cristo. E buscar priorizar o reino de Deus em primeiro lugar, é isso, não é? É ser parecido com Cristo. Nós podemos perceber se somos cristãos quando estamos neste mundo onde a gente anda, onde a gente trabalha, onde a gente precisa passar todo dia. Se as pessoas olham para você e ela pode dizer: você parece com Cristo, né? Você é um cristão? A gente sabe que os cristãos foram chamados assim porque eles verdadeiramente se pareciam com Cristo. Nós precisamos entender que vivenciamos, já nascemos na verdade, né, numa cultura tradicional, religiosa, e essa cultura, ela às vezes nos leva a ser um cristão e não parecido com Cristo, porque às vezes nos tornamos religiosos mesmo sendo cristão, e tem pessoas que, além de ser cristão convertido, ainda vive a religiosidade diante da cultura que nós nascemos, não é? E observe que isso aqui é uma verdade, nós temos tendência a ser religiosos. Ser cristão não é seguir dogmas de igrejas, doutrinas, não é? Não, ser um cristão não significa isso. Ser cristão não significa você falar em línguas estranhas, não estar aqui todas as ceias para tomar a ceia, não. A gente precisa entender que ser cristão não quer dizer nada a respeito disso. A gente observa que ser cristão é parecer com Cristo, viver como Cristo viveu, andar como Cristo andou, é ter o caráter de Cristo. Isso sim é ser cristão, porque a gente sabe que, infelizmente, não é, tem pessoas que dizem ser cristão, estão dentro da igreja, até falam em línguas, não é? Uns são pentecostais, outros tradicionais, mas o caráter, muitas vezes, não é o caráter de Cristo. E isso é muito sério, porque nós vamos ser cobrados. A gente observa nesse versículo que ele tem um sentido.
se eu digo que sou cristão, então eu tenho que priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu entendo que Deus sabe o que eu preciso e Ele vai acrescentar na minha vida dia a dia. Então eu não tenho que viver para as coisas desse mundo. Eu não tenho que viver ansioso e preocupado com as coisas desse mundo. Se eu pegar tudo isso e levar a uma única preocupação em buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, aí sim, nós vamos ver a ação e o mover de Deus nas nossas vidas todos os dias, diante de qualquer situação do dia a dia. Então, nós precisamos verdadeiramente priorizar a Cristo, não é? Isso significa viver o verdadeiro cristianismo. Ser cristão não é defender tantos dogmas como dons, não é? Movimentos, revelações. Tem pessoas que dizem que é cristão, mas ele vive apenas defendendo algumas coisas, alguns dogmas. E isso não é ser cristão. Nós precisamos entender que ser cristão é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muitas pessoas estão defendendo dogmas, defendendo alguns princípios religiosos, mas será que ela verdadeiramente ama a Deus sobre todas as coisas? Será que ela busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça? Será que ela verdadeiramente ama o próximo como a si mesmo? Isso sim é ser cristão. Porque Jesus, ele viveu desta forma, ele praticou desta forma, e se somos cristãos, então temos não apenas que parecer com ele. Para dizer que parecemos com Cristo, então temos que viver como Cristo viveu e nos ensinou com a sua prática, com o seu dia a dia, com a sua própria vida. Então, ser cristão verdadeiramente é amar a Deus, buscar o seu reino e a sua justiça, e amar ao próximo como a si mesmo. Então nós precisamos viver o caráter de Cristo. No reino de Deus, só entra convertido, para quem não sabe. Não vai entrar religioso. Não vai entrar X ou Y. Só vai entrar os convertidos. Não vai, pelo fato de pessoas ter 40, 50 anos no cristianismo, de exercer um ministério durante 20 anos, não quer dizer nada. Não é? Só vai entrar no reino de Deus os convertidos. E aquele que é verdadeiramente um cristão convertido, ele entende esta mensagem, esse texto, e entende que o que devemos priorizar é o reino de Deus e a sua justiça. É isso que verdadeiramente devemos priorizar. A gente precisa entender também que nós fomos resgatados para viver tanto o padrão como uma conduta do céu. Será que nós estamos nesta terra, mas vivendo essa conduta do céu? Esse padrão do céu, não é? A gente precisa entender que a terra não é o nosso reino. E tem pessoas que se dizem cristãos, mas são tão apegas a essa terra e as coisas deste mundo, que elas vivem, não percebem, elas vivem preocupadas, ansiosas, porque o que ela prioriza não é o reino de Deus, mas é as suas necessidades. Que essas necessidades que ela prioriza só traz para ela preocupações, lutas, só traz para ela ansiedade. É por isso que tem tanta gente dentro da igreja vivendo ansiedades, angústia e até sobre opressões. E isso é sério. Por quê? Porque precisamos entender que existe algo que nós devemos fazer, e esse dever é de cada um de nós, que é buscar e priorizar o reino de Deus. Às vezes, queremos verdadeiramente vivenciar o reino de Deus aqui na terra, mas não tomamos esse posicionamento e nem fazemos por onde vivenciar o reino de Deus aqui na terra. A gente precisa entender tudo isso, e o apóstolo Paulo, ele não apenas deixou as cartas, mas ele deixou o seu testemunho. Um homem aonde o poder de Deus se manifestava na vida dele. Paulo, ele chega a dizer o seguinte: sedes os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele desafiava qualquer um a imitar ele, com toda certeza, sabendo que essas pessoas iam imitar a Cristo. Será que nós podemos dizer isso para o nosso próximo, para os da nossa casa, da nossa família, os vizinhos? Será que nós podemos chegar para eles e dizer assim: ó, se você me imitar,
você vai estar imitando a Cristo. Será que verdadeiramente nós podemos fazer isso? Nós devemos andar e se comportar como um Cristo andou e se comportou. Às vezes nós estamos buscando a Cristo, buscando o Evangelho pelo que Ele pode nos dar. Mas isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Nós temos que buscar a Cristo, buscar por quem Ele é. E a gente sabe que Jesus Cristo é Deus e Ele é o nosso Deus, é ou não é? Então, agora eu queria fazer uma pergunta. Eu vou perguntar uma coisa aqui, e eu sei que muitos já sabem, mas como se libertar das amarras terrenas? Muitas vezes dizemos que somos cristãos, Jesus veio para nos libertar, nos salvar, mas estamos amarrados, aprisionados no reino desta terra, nas coisas terrestres. Como se libertar dessas amarras, não é? Primeiro, nós não devemos nos adaptar a este mundo. Não se adapte a este mundo. Você não pode, se você é um cristão. Nós precisamos entender que nós somos aqui nessa terra forasteiros. Nós somos peregrinos. A terra não é o reino que Deus preparou para a gente. Entendeu? Então, e estamos vivendo nessa terra, dizendo que é cristão, exatamente dessa forma, se adaptando de forma completa às coisas terrenas. Como nós vamos nos libertar das amarras terrestres? A gente precisa entender que Deus nos orienta na sua palavra, que nós não devemos juntar tesouro no céu, na terra. Não. O verdadeiro cristão, ele não se preocupa em juntar tesouro aqui na terra, porque a Bíblia diz que esse tesouro, o ladrão rouba, o ferrugem corrói, as traças destrói, e as coisas terrenas, elas passam. As coisas terrenas, elas passam, mas as coisas celestiais são eternas. Se você quer fazer um bom depósito, uma boa poupança, faça, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça. A vida, observe que nós precisamos viver o reino de Deus aqui na terra. Como? A violência aumentando, a situação piorando. Como? O reino de Deus não é aqui na terra, é no céu. Ei, quando você verdadeiramente se torna um cristão, então você já trouxe o reino de Deus aqui na terra. Você precisa vivenciar esse reino, para que as pessoas conheçam esse reino através de você, e também entre neste reino, para cumprir o propósito pelo qual Jesus veio agir aqui na terra. Ele veio trazer o reino de Deus, e morreu para que nós possamos ter essa oportunidade de fazer parte do reino de Deus. Observe que isso aqui é uma verdade, e que a palavra de Deus em Mateus 6, versículo 10, ela diz o seguinte, aquela oração dominical, né, a oração que Jesus nos ensinou, ali está falando sobre um modelo de oração, um esboço de oração, não é palavras repetidas, mas ele está nos ensinando a orar. E no versículo 10 ele diz o seguinte: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Observe que nós conhecemos e até oramos, não é? Até oramos entendendo esse modelo de oração, e a gente diz: venha o teu reino. Nós estamos pedindo que o reino de Deus prevaleça em nós, através de nós, enquanto nós estivermos aqui. Quando nós estamos dizendo isso, orando assim, nós estamos dizendo simplesmente o seguinte: Senhor, que venha o teu governo sobre a minha vida, que venha o teu governo sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre o meu cônjuge, sobre o meu trabalho, que venha o teu governo, que seja o Senhor o governante. Aí você não entende simplesmente isso. Aí eu lhe pergunto: Deus verdadeiramente governa a sua vida? Será que Deus governa a nossa casa, a nossa família? Nós estamos vendo as famílias sendo destruturadas, destruídas, simplesmente porque não estão vivendo este versículo, não estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça. E quando a situação vai da pior para pior, é que nós tentamos buscar um socorro, e muitas vezes não queremos ouvir o que precisamos ouvir, mas queremos ouvir o que nós queremos ouvir.
Nós precisamos ouvir o que precisamos ouvir. E a palavra de Deus está nos ensinando que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça é Deus ser governante da nossa vida. Significa renúncia. Cristianismo não é outra coisa a não ser renúncia. E quem ainda, se você é cristão e não vive uma vida de renúncia, você está enganando a você mesmo. Porque seguir Jesus é exatamente pegar a sua cruz. Seguir Jesus é renunciar à sua vontade, o seu eu, os seus projetos, para que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua vida. A gente observa que não pelo que, quando ele diz assim, buscar o teu reino, né? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ei, a vontade de Deus verdadeiramente é feita aqui na terra, na sua vida, através de você, na sua casa. É a vontade de Deus que tem prevalecido. Às vezes não, às vezes é a nossa vontade, porque nós não renunciamos, não entendemos o que é ser cristão. Não entendemos o que é verdadeiramente buscar o reino de Deus. E buscar o reino de Deus é exatamente isso. Sabe por quê? Nós precisamos ouvir essa palavra, porque Deus nos ama. E a Bíblia diz que que Deus exorta os filhos que ama. Deus está dizendo para nós que Ele quer nos dar algo que nós nem pensamos em ter. Muitas vezes nós oramos e não sabemos orar, porque pedimos coisas a Deus para os nossos delitos. E será que o que nós pedimos a Deus é para a glória dEle? Verdadeiramente, não é? Será quando não é, porque nós não estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça. Observe que nós estamos trocando o eterno pelo finito. Sabe por quê? Estamos vivendo apenas para o reino deste mundo. Isso é finito. Significa que isso aqui teve um começo e vai ter um fim. E você está trocando o finito pelo infinito. Quando nós fazemos isso, é porque nós não estamos, na verdade, buscando o reino de Deus. Deixamos de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não troque o infinito pelo finito. Não troque de jeito nenhum o eterno pelas coisas deste mundo, pela sua vontade. Nós precisamos, na verdade, clamar pela presença manifesta de Deus. Será que você tem clamado a Deus, buscado a Deus, gastado tempo com qualidade para buscar a presença manifesta de Deus na sua vida? Às vezes estamos gastando muito tempo para pedir e buscar coisas que verdadeiramente não vai glorificar a Deus. E isso não é ser cristão. Porque o cristão, quando ele diz que vive esse versículo, então ele vive para agradar a Deus e fazer Ele conhecido. E buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, é tomar o elixir do céu. Significa desapegar das coisas da terra. Não é o elixir não que eu falei aqui não. Eu falei do OLX, desapega das coisas dessa terra. Vocês conhecem, sabem o que significa OLX, né? Então, a propaganda lá é desapega, desapega, desapega. Viver o reino de Deus em primeiro lugar é desapegar das coisas dessa terra, porque Deus conhece a tua necessidade e sabe o que você precisa. Ele é quem vai acrescentar, mas você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Sabe por que eu digo glória a Deus? Porque Deus, depois que entrou o pecado e aí nós tornamos perdidos, separados e condenados, Deus fez uma coisa, deixou um manual. Quem seguir esse manual, como ele ensina, você tem uma vida longa e eterna. Então esse é o manual do Criador para a sua criatura. E isso verdadeiramente significa desapegar das coisas da terra e se apegar somente naquilo que é do céu. Você não é um cidadão dessa terra, você é um cidadão do céu. Se é cidadão do céu, busque o reino de Deus em primeiro lugar e o seu reino. Observe uma coisa aqui. Deus verdadeiramente sabe o que você precisa. E por que andar preocupado com as coisas dessa terra? Se Deus sabe o que você precisa, por que viver ansioso, lutando para tentar mudar pessoas, mudar situações,
conquistar coisas com seu braço. Você tem as suas obrigações. Você precisa trabalhar. Mas Deus é quem vai acrescentar. Nós precisamos apenas buscar o seu reino e a sua justiça. Nós precisamos verdadeiramente priorizar a Deus. E como é que eu posso priorizar a Deus, pastor? Quando eu digo que priorizo a Deus, na verdade eu estou dizendo para vocês que eu, cada dia, vivo uma vida de arrependimento. Cada dia eu busco viver uma vida de santificação. Cada dia eu busco viver uma vida que agrade a Deus, para que as pessoas olhem para mim, sem eu precisar pregar, elas dizer: eu quero o Deus que você serve. Isso é ser cristão. Mas o pós-modernismo, infelizmente, a igreja moderna, elas não estão mais pregando com a vida delas, com as atitudes. Elas não têm mais um caráter para se dizer cristão. E infelizmente está trazendo escândalo. Você vê igrejas cheias por aí. Mas se você observar as igrejas que mais estão cheias, são aquelas que o pessoal está mais buscando, não estou dizendo todas não, tá? Algumas delas, interesse próprio. Eu vou para aquela igreja porque lá tem um culto da prosperidade. Ali é o culto para quem quer estar rico. Eu vou para aquela outra porque ali é revelação e eu não quero viver. Gente, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu quero que Deus me revele o que eu preciso saber. Ei, Deus não te chamou para viver de revelação, porque toda revelação Ele já deixou na sua palavra. Glória a Deus. Você não precisa estar atrás de culto de revelação, buscar culto de revelação. Olha, eu tenho 18 anos de ministério pastoral. Lá no Recife, eu exerci 12 anos e aqui eu estou, fazer 6 agora. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já vi centenas e centenas de casos que eu fiquei triste. Eu me lembrando aqui de um caso de uma jovem muito bonita. Essa jovem tinha mais ou menos 28 anos e ela dizia que já estava ficando para titia. E a preocupação dela era uma só, não era buscar o reino de Deus, era um marido. E aí até eu ficava pensando, como é que essa menina não arruma um noivo tão bonita desse jeito? Porque ela chamava atenção. E ela vinha para o gabinete e eu e Messia aconselhava, ministrava, acompanhava. E ela queria, porque eu tentei inculcar na cabeça dela: olha, não se preocupa com isso não, busca primeiro o reino de Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Ei, casamento não é felicidade não, porque quem proporciona felicidade no casamento é Deus. Aí tem pessoas que estão buscando felicidade atrás de dinheiro, de riqueza, de casamento, de namoro. Cuidado! E eu aconselhei. Eu achava que ela estava me ouvindo e se submetendo. Gente, ela continuou buscando. E ela de vez em quando vinha no gabinete com a mesma ladainha. Chorava do mesmo jeito: pastor, eu não quero ficar para titia, eu vou chegar nos meus 30. Eu preciso casar. Minha filha, casamento não é felicidade. Felicidade é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Ele sabe o que você precisa. Ele tem um varão, mas deixa no tempo dele, porque é ele que vai proporcionar a felicidade para o teu casamento. Aí sabe o que ela fez? Sumiu da igreja. Sumiu porque as pessoas querem ir no gabinete, não para ouvir o que elas precisam ouvir, o que Deus quer falar. E eu não sou meu aconselhamento é bíblico. Quem não gostar, tem pessoas que não vai mais no meu gabinete, porque elas ouviram o que a Bíblia está dizendo. E é isso que a gente precisa ouvir. Porque senão Deus vai cobrar é de mim. Ei, por que você desviou aquele meu pecado? Por quê? Preste atenção, essa menina, vou ser mais rápido nesse testemunho. Depois de muito tempo eu soube, sabe, fulana casou. Foi mesmo, e ela dizia 2 coisas: eu quero casar, pastor, e eu quero casar com um homem de Deus. Glória a Deus por isso. Mas ela casou. E aí passou o tempo, casou com um pastor, ela, jovem também, aí que bênção. Aí passou, eu conheci outra pessoa: pastor, aquela igreja ali é do pastor, do marido da... É mesmo, mas o senhor sabe o que aconteceu. O que foi, meu irmão? Essa menina estava lá, era uma igreja, ela vivia atrás de igreja de revelação, porque ela queria que Deus revelasse onde é que está o marido dela escondido, estava em algum lugar. E ela ficava buscando. Cuidado, hein, não busque revelação não, porque Deus está te revelando toda vez que você vem para a igreja.
Se é a palavra de Deus que está sendo ministrada, Deus está te revelando. Aí ela simplesmente foi e buscar revelação. E essa igreja era lotada, era maior do que essa, lotada de gente por causa das revelações que tinha lá. Na época tinha até aquela negócio de Kodak. Não era esse negócio digital, não. Hoje a Kodak foi a falência, gente. Porque a igreja revelava mais do que... Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa menina, ela foi lá. E aí, mas o senhor sabe o que aconteceu, pastor? O que foi, meu irmão? Ela casou com um pastor, chegou lá, foi revelado. E essas revelações, e ela viu aquele homem cheio do poder do Espírito Santo, marchando e revelando. Ela é esse, Senhor, é esse, Senhor, é esse. E aí o diabo juntou os dois. Porque o homem era casado. Era casado. Aí como é que é? Foi, pastor. E aí ele saiu com ela, traiu a mulher perdoou, mas ele quis ficar com ela. Não é? E aí eu lhe pergunto, esse homem é de Deus? Esse homem buscava o reino de Deus e a sua justiça? Cuidado! Quer a pessoa certa para você? Não se preocupe com casamento, com namoro, com nada. Se preocupe em buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque Deus sabe o que você precisa e vai acrescentar na tua vida. Assim como eu estou falando num casamento, estou falando de qualquer outra coisa. E aí, um dia eu tive a oportunidade de ir lá. E ela me viu, fez uma alegria e uma cara de tristeza. Ela já estava 1 ano com ele, já tinha um filhinho, porque o negócio foi muito antecipado. Mas voltando aqui, gente, eu queria dizer uma coisa para vocês. Essa menina veio pedir socorro chorando, dizendo que estava sofrendo muito. Você não queria isso? Aí ela, não, mas eu estou sabendo já o que aconteceu, meu irmão. Você fez tudo errado. Mas ele bate em mim. Ele bate em mim. Aí isso é ser cristão, gente? Lá tinha movimento, reteté, línguas, revelação, tinha tudo. Entendeu? Ser cristão é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Ser cristão é amar a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a si mesmo. Que amor é esse? Que ele só trouxe destruição para seus filhos. 2 filhos ele tinha, a sua esposa e essa jovem. E ela estava colhendo o que plantou. Mas preste atenção. Esse testemunho, como tantos outros que eu podia dar aqui para vocês, tem pessoas que nunca mais me procurou. Procurou depois no sofrimento e Deus me usou com uma palavra abençoada. E aí até hoje no meu gabinete lá eu deixei um bocado de chicote assim com o nome das pessoas que Deus falava com elas. Brincadeira, gente. Deixa eu dizer uma coisa para você, voltando aqui para a palavra. Nós precisamos verdadeiramente priorizar Deus. O que nós precisamos priorizar na nossa vida, gente, é Deus. É Deus. Nós precisamos ser mais santo, porque Deus é santo. Olha só, Mateus 7, 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, quem mandou vocês vir aqui, está ouvindo porque quer. A responsabilidade aumentou, mas vou continuar aqui. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ei, tua casa está sobre a rocha? Sabe por que tantos divórcios no mundo? Porque os casamentos não estão sobre a rocha que é Cristo. Não estão vivendo esse versículo e buscar o reino de Deus. Sabe por que tantas brigas, tanta discórdia, tanta confusão? Sabe por que tanta depressão? Sabe por que tanta ansiedade? Simplesmente esse versículo não é priorizado. Deus não é priorizado. A palavra de Deus não é priorizada. Mas a minha vontade, a sua vontade, não a de Deus é priorizada. E isso é tão sério que a gente nem imagina. Então, nós precisamos entender esse versículo. A gente precisa entender que Deus nos chamou para ser prudentes. Prudentes, não é? Era bom que milhões de pessoas estivessem aqui ouvindo essa palavra, não era bom? Mas bem-aventurado é você que Deus trouxe para ouvir ela, porque coisas novas Deus vai estar fazendo esses dias. Você está pensando que uma palavra de exortação fere? Ela cura, ela restaura, ela liberta. Quando você ouve e toma posse e se coloca na rocha. Você é como uma casa que veio o vendaval, vem a tempestade e ela não desaba. Mas aquele que está com a casa sobre areia, vem as tribulações, vem as tempestades, é grande a sua ruína. E muitos estão vivendo uma família arruinada, uma vida arruinada ministerialmente, espiritualmente, e ainda continua dizendo que é cristão sem observar este versículo. Observe que
Isso é sério. Gente, a soberania de Deus é real. Agora eu quero perguntar, Deus é soberano na sua vida? Se Deus é soberano na sua vida, você entende que Ele criou todas as coisas, está no controle de todas as coisas, nada foge do seu controle, e tudo que acontece tem a sua permissão. Você precisa entender isso. Então, se Deus é soberano, você precisa entender que é. Agora, se Ele é soberano na sua vida, glória a Deus. Agora, a gente precisa entender que a soberania de Deus, ela não anula a nossa responsabilidade de conhecer e obedecer esta palavra. Ela não anula. Não anula. Você é responsável em cumprir os princípios da palavra. E essa responsabilidade é sua. Ei, o que você pode fazer, Deus deixou aí, disse que você pode. Mas o que você não pode, creia que Deus vai fazer. E Ele é poderoso para fazer muito mais e além do que você está buscando, que não é a vontade de Deus. Porque no final Deus não será glorificado. Sabe por que não é Deus que está escrevendo a história de alguns? Simplesmente porque nós não deixamos. Quando nós priorizamos o reino de Deus e a sua justiça, Deus é quem escreve a nossa história. A gente precisa entender que Deus nos responsabilizou como mordomos das coisas que Ele coloca em nossas mãos, principalmente do tempo. 24 horas por dia, o que é que você tem feito com esse tempo? 8 horas de trabalho, vamos botar 10 com transporte até chegar lá. Você é responsável pelo tempo. E ainda tem 8 horas, mais 8 de trabalho, 8 de descanso e sobra mais 8. Ei! Tem gente que está justificando porque não tem tempo com Deus. Misericórdia. Às vezes tem pessoa que gasta 1 hora, 2 horas no WhatsApp, pastor. Vindo mensagem, quando não é isso, é Instagram e tantas outras coisas aí. Gente, que mentira é essa? Que nós inventamos dizendo que não temos tempo para Deus. Quem não tem tempo para Deus está perdendo tempo. Porque somos nós os mordomos do nosso tempo. Ontem passou. Você aproveitou bem o tempo de ontem? Sabe como é que nós podemos aproveitar bem o tempo? Quando nós temos tempo com qualidade na presença do Todo-Poderoso. Às vezes nós não priorizamos o nosso tempo porque simplesmente não observamos nem praticamos esse versículo que a gente está lendo aqui. Nós estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E sim buscando as coisas do reino deste mundo. Observe que isso é sério e que nós precisamos verdadeiramente entender. Preste atenção. A única coisa que Deus deu para você é o presente agora que você está aqui. Porque ontem passou, você não pode fazer mais nada. O amanhã não chegou, você não pode fazer nada. Mas o momento você pode. O presente, viva na presença do Todo-Poderoso. Porque Ele é fiel para cumprir com cada uma de suas promessas. Agora não corra atrás das promessas. Não priorize as promessas. Priorize o Deus das promessas. Observe. A gente observando esta palavra. Aí eu lhe digo, qual é a causa tantas desgraças no mundo? A causa de tanta desgraça no mundo está nesse versículo. O mundo não está priorizando o reino de Deus. Infelizmente, tem cristão que não está priorizando o reino de Deus. Porque a porcentagem de divórcio, de suicídio dentro do cristianismo, dentro da igreja cristã, está se comparando com as lá de fora. E a gente sabe que isso é uma verdade. Eu fico querendo entender como é que um cristão tirou a sua própria vida. Com certeza ele não observava nem se submetia a este versículo. Com certeza. A casa está uma bagunça, está sobre a areia, sendo destruído, porque ele não está observando esse versículo. Ele não é prudente, ele é o insensato. Observe que quando a Bíblia diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a gente precisa entender uma coisa. Que as desgraças deste mundo é exatamente pela falta de priorizar o reino de Deus. Prioriza o reino de Deus. Você só tem a ganhar. Ei, viva o presente na presença de Deus. Para que andar ansioso com as coisas de amanhã? Você está sofrendo antecipado. O dia de amanhã não tem Deus o cuidado com você no dia de amanhã. Ele cuida de um passarinho, de um pardal que não trabalha, não semeia. Não vai cuidar do seu filho. Observe, né, aqui ainda aqui dentro desse contexto, que é por esta forma, de tanta desgraça que a gente vê. É por isso que tem tanta gente ansiosa, tem tanta gente desesperada, perdeu a esperança. Tem tanta gente neste mundo destruído, emocional, espiritualmente falando. Tem pessoas que vivem, tem pessoas que vivem em torno de brigas e discórdia, de confusão. Ei, que vida é essa? Vida vivida é na presença de Deus.
Tem pessoas que não estão vivendo, está vegetando, está sobrevivendo, mas Deus disse, eu chamei, eu fiz aquele sacrifício, meu sangue precioso foi derramado para que você tenha vida e vida em abundância. Vida à abundância, é isso aqui, é verdadeiramente priorizar, isso é abundância. Essa abundância não é as coisas materiais, é as coisas espirituais. Porque antes que qualquer coisa aconteça nessa vida, nesse mundo terreno, primeiro ela acontece no reino espiritual. Primeiro tem o comando de Deus. Para quem não sabe, quem rege o reino físico, terreno, é o reino espiritual. Porque se existe uma batalha, ele vem do reino espiritual e o inimigo não brinca em serviço. Se vem uma ação divina e algo sobrenatural, vem da parte de Deus e ele é espírito. E o que é que ele está buscando? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Observe aqui, ainda dentro desse contexto aqui, que a verdadeira felicidade está nesse versículo. Então nós não podemos perder o foco. Você sabia que o diabo vai trabalhar a vida toda para levar você a perder? Ei, você está ouvindo essa palavra talvez amanhã ou para a semana, você nem lembra mais dela. Por isso você precisa ouvir às vezes, várias vezes o mesmo texto, a pregação de outra forma, mas está ouvindo. Sabe por quê? Nós temos essa tendência a esquecer logo. Levantou essa tempestade, não lembra mais de nada, começa a murmurar, a reclamar. Eita! Sabe qual é a tempestade que Deus quer acalmar? Aquela que está dentro de você. Mas essa tempestade só pode se acalmar quando você prioriza esse versículo. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar. Observe que diante desses exemplos que eu dei aqui, diante da verdadeira felicidade que nós precisamos ter, o diabo ele sempre está nos tentando levar a perder o foco. Eu posso mostrar para vocês. Ei, se o diabo tentou Jesus a tirar ele do foco, vai tentar a gente ou não vai? Jesus, hein? Para exercer o seu ministério, ele foi enviado primeiro para o deserto e o diabo tentou ele ali. Mostra aí. Mateus 4, 8 até o 10, diz assim, ó: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe, todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Gente, observe uma coisa aqui. Olha o que o diabo mostrou para Jesus. Levou ele num lugar alto e mostrou o reino desse mundo, a riqueza desse mundo, as coisas desse mundo, a glória deste mundo. Ei, você não veio para isso não? Se Deus quiser acrescentar essas coisas na tua vida, Ele vai, mas contanto que Ele seja glorificado. Preste atenção, Deus, a prosperidade que Deus diz na sua palavra, não é essa prosperidade. Deus vai dar o que a gente precisa e a gente sabe disso muito bem. Mas o que a gente precisa mesmo é buscar o reino de Deus e o seu reino, a sua vontade. Então observe que ele mostra. Por que será que Satanás, ele tinha essa autoridade? Tinha. Quem foi que deu? O homem. Que homem? No princípio Adão e Eva. Quando pecou contra Deus, Deus tinha dado a ele era mordomo de botar o nome de tudo que Deus criou. Ele era mordomo, tinha autoridade sobre toda a criação. Ele simplesmente num pecado entregou para Satanás o reino da terra. Agora a Bíblia diz que o mundo jaz no... Aí o diabo vem e oferece para Jesus o reino. Ei, é dessa forma que ele tira o foco do reino do céu, oferecendo a você o reino dessa terra. Não busque as coisas dessa terra, busque as coisas do alto, porque é do alto que vai vir o teu socorro e a tua necessidade. Observe que isso aqui é uma verdade. Muitas vezes nós oramos e Deus não atende, porque se Ele atender, nós vamos nos desviar para mais longe dEle. E a única coisa que nos separa de Deus e nos mostra distante dele é o pecado. E que pecado é esse quando a gente deixa de priorizar o seu reino e a sua justiça? Aí a gente está em pecado. É um cristão em pecado. Aponta o erro dos outros, mas não vê o tamanho dele. E isso é sério. Então, nós precisamos entender que o reino de Deus, ele deve ser almejado todos os dias. Você tem almejado o reino de Deus? Não é? Então nós precisamos entender que nós devemos buscar a Deus, não é? E não a porta que Deus pode abrir. Eu vou para a igreja para buscar uma porta que Deus vai abrir para mim. Eu estou indo para a igreja para pegar a bênção de Deus. Ei, está errado. Isso não é buscar o reino de Deus não. Eu vou para a igreja adorar o meu Deus. Eu vou para a igreja porque o meu Deus está lá. Esse é o propósito. Esse é o verdadeiro propósito do cristão. Não pelo que Deus pode dar. Então, quando a gente entende isso, Tiago diz assim, ó, olha o que Tiago diz, 4, 7. Tiago 4, 7, pode botar aí na tela.
Diz assim, ó: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. E ele? Se a gente observar no versículo 11 de Mateus, que a gente leu 4, a gente vai observar que o diabo bateu de retirada e veio os anjos servir ao Senhor. Quando o diabo tentou ele 3 vezes, e ele dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Arreda-te, Satanás. E ele teve que se arredar. Por quê? Porque está escrito que o diabo já foi derrotado e nós somos mais que vitoriosos por meio de Cristo. Então, mas a gente tem que priorizar o reino de Deus. E como é que o diabo pode resistir você? Só tem uma forma: se sujeitando a Deus. Eita, pastor, como é que eu vou me sujeitar a Deus? Buscando o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Não tem outra forma. Eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Você tem almejado, você tem chorado. Você tem chorado buscando a Deus, querendo Deus? Ou você está chorando por causa das coisas dessa terra? Que preocupação é essa? De estar buscando as coisas dessa terra, quando você tem a riqueza do céu. Observe, dentro desse versículo, que nós precisamos se sujeitar a Deus. Ser cristão não é fazer parte de uma igreja, falar em línguas, tomar ceia, rodar, correr, pular. Não. É buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é ser cristão. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É se humilhar e viver para servir, sempre querendo que o próximo seja melhor do que nós. Observe, eu estou terminando aqui para dizer mais uma coisa para você. Ser cristão é verdadeiramente buscar a Deus em primeiro lugar. Quem busca o reino de Deus, gente, Deus acrescenta tudo o que ele precisa. Porque é promessa, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem busca a Deus, não é? Quem busca tudo de Deus, ou busca Deus de forma completa, vai ter tudo de Deus. Então, a gente precisa entender o seguinte. Eu coloquei até uma frase aqui que eu achei muito interessante quando eu estava fazendo isso aqui. Quem busca o reino, Deus acrescenta tudo. Quem busca tudo, nada é acrescentado. Entendeu? Aí você está buscando o quê? O reino de Deus ou tudo que eu digo é das coisas terrenas? Sabe por que tem pessoas presas nesse mundo? Quando Jesus já veio para libertar, e é cristão. Porque exatamente está buscando tudo que não é para buscar. E está deixando de buscar tudo aquilo que necessita ser buscado, que é a palavra de Deus. Então, eu vou terminar aqui, Êxodo capítulo 33, versículo 15, que diz assim, ó: então lhes disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Gente, Moisés, ele não apenas vivia, Moisés deixou escrito para nos ensinar. Sabe porque Moisés foi poderoso? No sentido assim, o poder de Deus se manifestava, a glória de Deus brilhava na vida dele, a água saía da rocha, maná caía do céu. Gente, sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque quando o povo o povo de Deus, é o povo de Deus, Moisés guiava o povo pelo deserto, porque o povo clamava pela libertação, aí Deus liberta ele. Mas eles continuaram com a mente escrava. Jesus quer libertar a tua mentalidade das coisas desse mundo. E aí ele vai para o deserto, chega lá no deserto, aí aí Moisés sobe no monte para ficar uns dias com o Senhor lá, priorizando o rei de Deus. O povo, não pode, vamos levantar outro líder, vamos procurar outro Deus. Fizeram um bezerro de ouro. Isso é buscar o reino de Deus? Entraram na farra. Só Jesus sabe o que aconteceu naquela época. Agora deixa eu dizer outra coisa para terminar. Deus diz: Moisés, está aí o povo. Está aí o povo. Eu vou dizer uma coisa para você, Moisés. Fiz uma promessa a Abraão, teu pai, dizendo que ia dar uma terra. Como eu sou fiel, não é porque ninguém merece não. Porque ninguém merece mesmo. Mas é porque Deus é fiel para com as suas promessas. Eu vou cumprir, Moisés. Eles vão entrar em Canaã. Agora eu não vou com vocês. Minha presença manifesta não está mais com vocês. Eu vou mandar só um anjo para levar vocês até lá na terra. E acabou-se. Moisés diz assim: Senhor, eu não quero tuas promessas. Senhor, eu não quero teu anjo. Senhor, não me deixe sair daqui se a tua presença não vai comigo. Você é cristão por causa das promessas? Por causa dos anjos? Ou por causa da presença manifesta do Todo-Poderoso? Presença manifesta, gente, porque Deus está presente em todo lugar.
mas às vezes ele não está se manifestando com o seu poder, com a sua glória, com os seus milagres na vida de alguns. Sabe por quê? Porque simplesmente não priorizamos o reino de Deus. Aí Moisés ora, clama, suplica pela presença de Deus. Deus, tá bom Moisés, eu vou com vocês. Aleluia. Nós vamos para Canaã, mas até chegar lá, na Nova Canaã, Nova Jerusalém, mas até chegar lá, eu quero ver a manifestação de Deus todos os dias na minha vida. Eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Gente, só tem uma coisa para a gente fazer agora, só uma. Nós precisamos entender que a maior necessidade, a nossa necessidade deve ser a presença manifesta de Deus. Quem quer isso, quem almeja isso, e quem deseja isso, e quem quer ver isso, eu vou desafiar você a ficar de pé. Eu vou fazer uma oração rápida para a gente fazer a ceia. A gente vai dar a ceia do Senhor nesse momento. Fique de pé, apresenta-te ao Senhor. Faz como Moisés fez. Até Deus diz, tá bom Moisés, eu vou Moisés, eu vou contigo filha, não tem nada que eu não possa fazer por ti. Não existe nada que eu não possa fazer. Agindo eu, filha, quem pode impedir? Mas faz a tua parte, porque essa eu não vou fazer por ti. Observe a minha palavra e se submeta a ela. Isso aí você pode, mas o que você não pode, eu vou te curar, eu vou te libertar, vou restaurar a tua família, vou restaurar teu ministério, a tua vida espiritual. Eu vou fazer, porque Ele é fiel. Fecha teus olhos, se apresenta para Deus, pede perdão, se arrepende, apresenta a tua vida. Ei, não estou mandando apresentar a tua causa não, é a tua vida. O Senhor conhece a tua necessidade, Ele sabe o que você precisa, e Ele está dizendo, hoje eu quero me manifestar. Vai tomando, Senhor, a tua igreja nesta noite. Senhor, que a tua igreja seja envolvida com a manifestação da tua glória, que a tua igreja seja abraçada com os teus braços eternos, que a tua igreja passe a partir de hoje vivenciar o que o Senhor preparou para ela. Mas elas têm que viver. Para vivenciar, elas precisam viver o meu reino, elas precisam buscar o meu reino, ela precisa deixar eu governar. Deus conhece a tua dor, Deus conhece desde a tua infância até no ventre da tua mãe. Quem foi que disse que não foi Ele que permitiu ser gerado lá? Ei, Deus conhece o que falaram, o que deixaram de falar. Deus conhece a rejeição que tu passaste. Deus conhece o amor que aquele que podia dar não te deu, mas Deus nunca negou o seu amor por você, ao ponto dele mandar seu filho sacrificar e derramar o seu sangue precioso para provar o quanto te ama. O Senhor está neste lugar e Ele quer agir. Ele está agindo, Ele vai agir. Tome posse. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu neutralizo, repreendendo agora toda a seta do diabo, toda a obra maligna, toda a armadilha de Satanás, toda a arma forjada do inimigo contra a tua vida, caia por terra agora, seja do lado espírito opressor. Eu te ordeno, bata de retirada do meio do povo de Deus agora. E ai de você que não sair, porque eu não tenho autoridade em si, em mim mesmo, mas a autoridade que eu estou exercendo aqui é no nome do Senhor Jesus. Libera, Senhor, no meio do teu povo. Libera, Senhor, o milagre. Quem crê vai ver a glória de Deus essa semana, esses dias. Quem crê vai testemunhar aqui neste lugar. Quem crê, toma posse, igreja. Recebe a cura. Recebe a tua libertação, recebe, a tua casa está sendo visitada agora, não mais com uma manifestação demoníaca, mas com manifestação divina. Libera, visita essa casa, Senhor, visita, manifesta-te a tua glória neste lugar. Liberta os cativos, os oprimidos, espírito de rebeldia, de vício, de briga, de discórdia, saia do meio desta família agora, bata de retirada. Eu estou ordenando em nome de Jesus. Vai visitando, Senhor. Visita a alma daqueles que chegaram aqui. Só o Senhor sabe como ela entrou aqui. Deus está tocando na tua alma. O Espírito Santo está liberando o bálsamo de refrigério. Toma posse, recebe a cura emocional. Recebe em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, Ele é digno de louvor.